Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar com o projeto usando a Clean Architecture. E nesta semana nós vamos fazer a implementação da camada de infraestrutura. Na semana anterior, nós apresentamos os conceitos básicos da Clean Architecture, criamos a solução contendo 5 projetos no Visual Studio 2022, onde eu usei aqui 4 solution folders: Core, Infrastructure, Presentation e Test. E criamos nessas pastas os projetos Application e Domain no Core, Persistence na Infrastructure, Web API na Presentation e Unit Test na pasta Test. Eu estou usando essa Solution Folder para destacar a hierarquia de responsabilidade seguindo a orientação da Clean Architecture. Você não é obrigado a criar essas pastas. Estou utilizando isso como um recurso mais didático. Então nós iniciamos a implementação na camada Domain, onde nós definimos a entidade do domínio e as interfaces que vão permitir orquestrar a implementação dos casos de uso no projeto Application. Lembrando que a camada de domínio ela não possui nenhuma dependência. Então nesta semana nós vamos implementar a camada de infraestrutura, onde nós temos o projeto Persistence. Nesse projeto, nós vamos criar as pastas Context e Repositories. E vou criar também a classe Service Extensions. Na pasta Context, nós iremos criar a classe de contexto, que herda de dbContext, onde vai ser definido o mapeamento ORM. Na pasta Repositories, nós vamos implementar os repositórios e a Unit of Work. Vamos implementar as interfaces eBase Repository e Unit of Work e User Repository. E a classe Service Extensions vai ser usada para definir o método de extensão Configure Persistence App. Esse vai ser um método de extensão para iService Collection. Então eu vou iniciar criando e mostrando o código aqui do arquivo appdbcontext, que é a nossa classe de contexto. Então na pasta Context, nós vamos criar uma classe appdbcontext, que herda de dbcontext. Essa classe ela vai atuar como contexto do banco de dados para a nossa aplicação. O contexto do banco de dados é usado para interagir com o banco de dados e realizar operações como consultas, inclusões, atualizações, etc. Aqui no construtor da classe, nós estamos recebendo um parâmetro options, que é do tipo dbcontext options, onde eu estou definindo aqui o tipo appdbcontext. Ele é usado para configurar como o contexto do banco de dados se conecta com o banco de dados específico. E aqui na chamada Base Options, eu estou passando essas opções de configuração para a classe dbcontext, que é a classe base. Então essa classe vai configurar o contexto do banco de dados corretamente. Então a seguir, nós estamos definindo uma propriedade aqui, que eu chamei de user, que é do tipo dbset de user. Então um dbset ele é uma representação de uma tabela no banco de dados e ele é usado para realizar as operações CRUD, criar, ler, atualizar, excluir na tabela users que vai ser criada. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto no Visual Studio 2022, né? Vou aqui no projeto Infrastructure e eu vou criar uma pasta de Context. E já vou aproveitar e vou criar a pasta também Repositories, onde eu vou fazer a implementação das interfaces dos repositórios. Na pasta Context, vou criar uma classe, que vai ser a classe de contexto, cujo código eu acabei de explicar, né? Vai ser appdbcontext. Então é importante que essa classe aqui, ela vai herdar da classe dbContext, que é uma classe do Entity Framework. Então aqui, olha, eu vou ter que instalar nesse projeto uma referência ao Entity Framework. E como eu vou fazer a conexão aqui com o banco de dados SQLite, eu vou instalar o provedor aqui pertinente a esse banco. Então eu vou vir aqui em Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. E aqui em Browser, olha, eu vou definir pacote Microsoft Entity Framework Core.SQLite. Vou instalar isso no projeto Persistence. Vou clicar em Install, olha, vou aplicar aqui e vou aceitar. Pronto, ele já instalou, então eu posso continuar a implementação aqui, incluindo agora uma referência ao Entity Framework Core. Essa classe aqui é uma classe do Entity Framework Core. Então, como eu apresentei, o código dessa
dessa classe é bem simples. Eu estou simplificando a implementação aqui, né? Então ela vai ser pública. Aqui eu preciso incluir uma referência a user. Então aqui é importante que esse projeto persistent, ele vai ter que ter uma referência ao projeto application. E o projeto application vai ter que ter uma referência ao projeto domain. Então eu vou incluir então aqui, ó, no projeto application, vou vir em project, vou selecionar aqui a opção Add Project Reference, ó. Então, Application tem uma referência a domain. E no projeto Persistence, eu vou incluir uma referência ao projeto Application. Então, assim, na classe de contexto, eu consigo agora acessar aqui, ó, ter uma referência às entidades lá no domain. Para mim, referenciar aqui, ó, o acesso a user aqui em Persistence. Então, é importante a dependência aqui, ó, de Application no projeto domain e de Persistence ao projeto Application. Então aqui está definida a nossa classe de contexto do Entity Framework Core. Eu vou salvar tudo o que eu fiz aqui e vou continuar. Então a próxima etapa é a implementação dos repositórios. Antes de fazer a implementação dos repositórios, eu quero apresentar aqui o padrão repositório e o padrão Unit of Work. O Entity Framework Core, por si só, ele fornece uma abstração de acesso a dados por meio da classe DBContext e dos conjuntos de entidades através do DBSet. Então, esses conjuntos de entidades, eles podem ser considerados como um repositório embutido, pois eles vão fornecer os métodos para criar, ler, atualizar e excluir registros. Então, aqui eu já tenho um repositório implementado no Entity Framework Core. Da mesma forma, o Entity Framework Core, ele incorpora um conceito de unidade de trabalho por meio do DBContext. Então, cada instância de DBContext aqui vai representar uma unidade de trabalho que controla a vida útil das transações, vai rastrear as mudanças nas entidades. Então, fica a pergunta, se o Entity Framework Core já implementa o repositório e a unidade de trabalho, e se eu estou usando o Entity Framework Core, por que eu vou ter que implementar o padrão repositório e o padrão Unit of Work? Então, a decisão de usar ou não o padrão repositório e o padrão Unit of Work com o Entity Framework Core vai depender de vários fatores e pode variar dependendo das necessidades do projeto. A seguir, eu vou apresentar uma figura que vai apresentar 3 cenários onde nós vamos considerar o uso dos padrões repositório e Unit of Work. Então aqui no primeiro cenário nós não temos o uso do padrão repositório. Então neste cenário os dados são acessados diretamente a partir do contexto que está sendo injetado no controlador. Com isso eu tenho um forte acoplamento entre a minha aplicação e a ferramenta ORM utilizada, no nosso caso aqui o Entity Framework Core. Eu poderia usar outras ferramentas aqui, né? A seguir, eu tenho o cenário onde é usado o padrão repositório. Neste caso, os dados eles são acessados via repositório, que vai ocultar a lógica de acesso a dados. Com isso, eu estou desacoplando a minha aplicação da ferramenta ORM utilizada. Fica mais fácil eu trocar a ferramenta usada se eu quiser. Então, o padrão repositório aqui, ele está sendo usado como uma estratégia para mim abstrair a camada de acesso a dados. E no terceiro cenário, o uso do padrão Unit of Work, ele tem como objetivo gerenciar a transação e o commit das operações no contexto do banco de dados. Então, com este padrão, todas as transações dos repositórios serão consideradas como uma única transação. Com isso, eu evito a ocorrência de atualizações parciais, que podem ocorrer quando eu tenho muitos repositórios que compartilham o mesmo contexto e pode haver chance de falha em algumas transações. Uma situação comum aonde o uso do padrão Unit of Work pode ser benéfico é quando você tem uma aplicação grande que envolve muitos repositórios e muitas operações concorrentes num banco de dados compartilhado. Então imagine um comércio eletrônico onde vários usuários estão fazendo compras ao mesmo tempo. Então, essa aplicação vai possuir diferentes módulos que vão precisar interagir com o banco de dados. Eu vou ter o estoque, o carrinho de compra e o processamento de pedido. Então, nesse cenário, eu posso ter várias ações concorrentes, como por exemplo, eu posso ter um usuário adicionando um item no carrinho. Aí o estoque precisa ser atualizado para refletir isso. Aí eu posso ter, enquanto isso, um usuário 2 que também vai tentar adicionar o mesmo item ao carrinho ao mesmo tempo. Isso pode causar um conflito de estoque, pois o estoque deve ser atualizado apenas uma vez, independente
independente de quantos usuários estejam tentando comprar o mesmo item simultaneamente. Agora vamos imaginar que eu tenho um outro usuário fazendo um checkout. Isso vai envolver a criação de um pedido no banco de dados e a atualização do estoque novamente. Então, nesse cenário, se não houver um mecanismo adequado para controlar as transações e garantir a consistência dos dados, podem ocorrer problemas na minha aplicação. Eu vou ter uma inconsistência aí nos dados. Então, eu posso ter pedidos duplicados, perda de dados, falhas nas transações, carrinho de compras incorreto. Então, o padrão Unit of Work, ele é útil nesse cenário. Ele vai permitir que a aplicação mantenha um contexto de banco de dados compartilhado durante uma única transação. Tanto é que você vai ver que nas implementações dos repositórios que nós vamos fazer, eu não vou implementar o método Save Changes no repositório. Ele vai ser implementado somente no Unit of Work. Quem vai dar o commit, quem vai persistir as informações do banco de dados vai ser o Unit of Work. Então, estes seriam os motivos por que a implementação do padrão repositório e Unit of Work se justifica. Então, a seguir, eu vou apresentar de forma bem resumida alguns prós e contras do uso do padrão repositório e do padrão Unit of Work. Então, no caso do padrão repositório, os prós é que eu vou ter aqui uma abstração de acesso a dados, porque o padrão repositório vai fornecer uma camada de abstração sobre o acesso a dados. Isso facilita a substituição do mecanismo de armazenamento, como eu poderei trocar o Entity Framework Core por outro ORM. E a testabilidade. Então, o uso do repositório ele torna os testes unitários mais fáceis. Por exemplo, você pode criar implementações simuladas, os famosos mocks, do repositório para testar a lógica de negócio. Naturalmente, eu estou simplificando aqui os prós. Existem mais prós e mais contras. A contra, você tem uma complexidade adicional. A implementação do padrão repositório pode adicionar complexidade ao seu código, aumentar o acoplamento entre o código de negócios e a camada de acesso a dados. Você pode também ter redundância de código. Em alguns casos, o uso do Entity Framework Core diretamente pode ser mais simples e direto, sem a necessidade de criar métodos de repositório para as consultas. Quanto ao padrão Unit of Work, como vantagens, nós podemos elencar o controle das transações. Então, o padrão Unit of Work, ele permite agrupar várias operações de banco de dados numa única transação. E também nós temos o gerenciamento de estado, onde o padrão Unit of Work pode rastrear e gerenciar o estado das entidades. Como desvantagens, nós temos que usar esse padrão aumenta a complexidade, pode aumentar dependendo do cenário, vai exigir um código adicional para gerenciar as transações e o estado das transações. E em algumas situações também você pode ter um overhead de desempenho. Então, nesses casos, usar diretamente o Entity Framework Core seria mais eficiente. Então, para você considerar ou não usar esses padrões com o Entity Framework Core, você tem que considerar a complexidade do projeto, projetos pequenos e simples, você não vai precisar implementar um padrão repositório. Escalabilidade futura, se você prevê que o seu projeto pode evoluir e que pode ser necessário trocar o mecanismo de armazenamento ou implementar regras de negócios complexas, usar o padrão repositório vai te ajudar. A testabilidade, se a testabilidade é uma alta prioridade, o uso dos padrões repositório e Unit of Work vai facilitar os testes. Os padrões de equipe, então você deve considerar os padrões de desenvolvimento adotados pela sua equipe e as preferências da equipe. Às vezes, a consistência na aplicação de padrões pode ser mais importante do que escolher um padrão específico. E você deve considerar também a complexidade das transações. Se você precisa controlar rigorosamente as transações e o gerenciamento de estado das entidades, então o padrão Repository e Unit of Work pode ser benéfico. Então, levando isso em conta, você pode decidir melhor se você vai implementar ou não esses padrões. Então, agora continuando, nós vamos fazer a implementação no nosso projeto dos padrão Repository e Unit of Work. Eu vou iniciar implementando a interface eBase Repository, criando a classe concreta Base Repository de T. Essa classe ela implementa a interface eBase Repository
de T e vai fornecer os métodos genéricos para executar operações de banco de dados. Aqui eu estou mostrando um código parcial que vai continuar no próximo slide. Então aqui esse código vai encapsular o contexto, olha, então eu estou fazendo uma implementação aqui de um repositório genérico e estou injetando a instância do meu contexto neste construtor. Então aqui essa implementação encapsula o contexto de banco de dados fornecendo os métodos. Então vamos dissecar o código aqui que foi definido aqui. Ó. Eu estou iniciando aqui, definindo aqui uma variável protegida, protected, né? Ou seja, vai ser acessível às classes derivadas, que vai armazenar uma instância de appdbcontext. No construtor, eu estou injetando aqui uma instância de appdbcontext para poder usar essa instância para realizar as operações do repositório. E a seguir eu vou implementar os métodos CRUD, olha. O create, que vai criar uma nova entidade, vai definir a data de criação e vai adicionar essa entidade ao contexto. O update, que vai atualizar uma entidade e vai definir a data de atualização, vai marcar essa entidade como atualizada no contexto. No próximo slide eu tenho a continuação do código, olha. Eu tenho o método delete, que vai excluir uma entidade definindo a data de exclusão, e a seguir vai remover a entidade do contexto. E eu tenho a seguir o método get, que busca uma entidade do tipo T pelo seu ID e usa o método firstOrderForAsync para consultar o contexto do banco de dados e retornar a primeira entidade que corresponde ao ID, ó, que eu estou passando como parâmetro, que é um GID. E o método getAll vai buscar todas as entidades do tipo T, que no nosso caso aqui T vai representar a nossa entidade user, né? E vai retornar uma lista usando aqui o método toListAsync. Com isso nós concluímos a implementação do repositório genérico. Então o papel principal do repositório genérico é fornecer aqui uma camada de abstração que vai atuar entre o código de negócios da aplicação e os detalhes de acesso a dados. A vantagem de eu usar aqui um repositório genérico, uma das vantagens, né, é que o código pode ser reutilizado em diferentes partes da nossa aplicação para acessar diferentes tipos de dados. Agora eu quero destacar aqui que nós não fizemos a implementação do método para salvar o resultado das operações. Ou seja, eu não estou usando aqui, ó, nas operações para incluir, atualizar, deletar, o método saveChanges, porque isso vai ser feito na Unit of Work. Então eu vou retornar ao nosso projeto, olha, Persistence, e aqui na pasta Repositories eu vou criar a classe concreta que vai implementar a interface e base repository de T. Então aqui, ó, eu vou criar a classe base repository, ela vai ter essa assinatura aqui, ó. Então ela está implementando, ó, a interface e base repository que nós definimos no domain. Se eu mandar ele implementar aqui, ó, ele vai definir aqui os métodos CRUD, create, delete, getAll e update. Então, como eu já mostrei esses métodos aqui, já expliquei, eu vou definir o código aqui, ó. Então, observe que eu estou fazendo a injeção aqui de dependência do meu contexto aqui, ó. Naturalmente, depois eu vou ter que configurar isso na minha aplicação, né? No container DI. Então, eu tenho o create, update, delete, get. Então, ó, aqui eu tenho que incluir uma referência ao Entity Framework Core, o método firstOrderFor e toListAsync. Usam essa referência aqui, ó, ao Entity Framework Core. Então, está aqui implementado o meu repositório genérico que eu chamei base repository, que implementa aqui, ó, a interface do tipo T, onde T aqui, ó, tem que ser do tipo base entity. Eu vou fechar aqui, salvar. Continuando, agora eu vou implementar a interface user repository, criando a classe concreta user repository na mesma pasta, na pasta repositories. Então vou mostrar o código dessa classe aqui, ó. Então a classe user repository, ela vai implementar a interface user repository e vai estender a classe genérica, ó, base repository, onde T aqui, ó, é a minha entidade user. Então isso significa que user repository possui todos os métodos definidos aqui em base repository. Então, por isso que eu defini um repositório genérico. Então, todos os métodos para fazer o CRUD vão ser herdados aqui por essa classe user repository que está herdando de base repository, né? E implementando o user repository. Então, essa classe vai poder realizar todas as operações CRUD nos objetos do tipo user. E além disso, quando ela implementa essa user repository, ela vai ter que fornecer uma implementação para todos os métodos e membros desta interface, que no nosso caso é esse método getByEmail aqui, ó.
Então observe aqui que no construtor da classe estou recebendo uma instância de app-dbcontext como parâmetro. Em seguida estou chamando o construtor da classe base, que é base repository, de user, passando o contexto recebido. Isso aqui é muito importante, né? Isso garante que o contexto do banco de dados esteja disponível para a classe user repository, para que ela possa realizar as operações no banco de dados. A seguir, eu tenho aqui o método getByEmail, cujo contrato foi definido aqui na interface user repository, né? Então ele aceita dois parâmetros: o e-mail do usuário que eu desejo procurar e o cancellation token, que é um token de cancelamento opcional que pode ser usado para cancelar a operação caso isso seja necessário. Então aqui nesse método ele está usando o contexto do banco de dados para fazer uma consulta na tabela user usando o método firstOrderFlowAsync, procurando pelo e-mail que estava recebendo como parâmetro aqui. Ele vai retornar uma tarefa assíncrona que encapsula o objeto user, correspondente ao usuário que foi encontrado com o e-mail passado como parâmetro aqui. Então vamos retornar ao nosso projeto, né, e criar aqui essa classe user repository, que representa o repositório do usuário específico, né? Project add class user repository, e aqui eu vou definir o código que eu já expliquei. Vou fechar e salvar. Continuando, eu vou implementar agora o padrão Unit of Work. Vou criar essa classe Unit of Work que está implementando a interface Unit of Work. Então a principal responsabilidade dessa classe é gerenciar a transação e o commit de operações no contexto do banco de dados. Nota que ele está recebendo aqui uma instância do contexto, está sendo injetado aqui no construtor, e underline context aqui vai estar representando o contexto do banco de dados do Entity Framework Core, que vai gerenciar as operações e transações do banco de dados. E aqui no método commit, ele está aceitando um parâmetro opcional, cancellation token, que é usado para fornecer a capacidade de cancelar a operação. E aqui dentro eu estou chamando um método saveChangesAsync, do contexto do banco de dados. Então esse método vai fazer o commit, vai salvar todas as alterações pendentes no banco de dados. Então eu vou retornar aqui para o nosso projeto e vou implementar essa classe concreta Unit of Work. Add class Unit of Work. Ela vai ter este código aqui, Então observe que aqui nessa implementação eu estou usando, o mesmo contexto que eu estou utilizando nos repositórios. Base repositório e user repositório. É o mesmo contexto. Então quando eu executar o save changes, vai ser realizada a persistência no banco de dados das operações e transações em conjunto, de uma forma atômica. Esse método save changes aqui, como ele é assíncrono, ele vai esperar até que todas as alterações sejam confirmadas no banco antes de retornar. Então, o que me garante que eu estou usando aqui o mesmo contexto é que lá na camada da minha aplicação Web API, aqui na Presentation, na Web API, aonde o request vai ser criado, nós vamos definir na injeção de dependência do serviço do contexto o tempo de vida scoped. Dessa forma, a cada request será criado um objeto do serviço do contexto. E quando o request terminar, esses objetos serão destruídos e serão recriados no próximo request. Dessa forma, em cada operação, eu vou ter sempre o mesmo contexto. Então agora continuando, nós vamos implementar a classe Service Extensions, que tem este código aqui. Então essa classe aqui, ela define um método de extensão que eu estou chamando Configure Persistence App, que é usado para configurar a camada de persistência na aplicação usando o Entity Framework Core com o SQLite como banco de dados. Então, o método de extensão aqui, estático, que estende a classe iServiceCollection, vai permitir que eu possa chamar esse método como um método de extensão dessa interface quando eu estiver configurando os serviços na nossa aplicação. Ele aceita dois parâmetros aqui, Services, que é a instância de iServiceCollection, ao qual nós estamos adicionando esse serviço, e Configuration, que é do tipo iConfiguration aqui, que é usado para obter a string de conexão lá no arquivo appsettings.json do projeto Presentation. Então aqui, eu estou definindo aqui, a instância de configuration, que já é configurada por padrão. Estou usando o método getConnectionString e estou obtendo, da chave SQLite, que é uma string, que eu vou criar lá no arquivo de configuração appsettings.json. Ele vai buscar a string de conexão lá no arquivo de configuração. Aqui, eu estou definindo três serviços.
estou registrando o serviço do contexto e estou definindo aqui o provedor useSQLite, obtendo a string de conexão que foi obtida aqui. E estou registrando aqui dois serviços no container IDE com tempo de vida add_scoped. No primeiro serviço, eu estou registrando aqui o serviço Unit of Work. Quando eu uso esse add_scoped, eu vou ter uma única instância de Unit of Work que vai ser criada e compartilhada para todos os componentes dentro do mesmo escopo da requisição HTTP. Estou fazendo isso para User Repository e para Unit of Work. Então é muito importante usar add_scoped aqui, porque para cada transação eu vou ter uma instância desses serviços fornecidos aqui por essas implementações que eu acabei de fazer. Então vamos voltar ao nosso projeto e vamos criar aqui essa classe na raiz do projeto Persistence, né? The Project Add Class, vou criar a classe Service Stations. Então, essa classe vai ser pública e tem que ser estática. Isso aqui é um requisito para criar um método de extensão. E a seguir eu vou definir o código do método de extensão que eu estou chamando de Configure Persistence App. Aqui tem que incluir uma referência ao Microsoft Entity Framework Core, que eu estou usando o provedor useSQLite. Então, antes que eu esqueça, eu vou vir aqui no projeto Presentation. E aqui em appsettings.json, eu vou criar a string de conexão, para mim não esquecer depois. Então veja bem, é bem simples. Portanto, eu defini o nome e as chaves corretamente. Sessão connection string, o nome do identificador aqui, SQLite, é o que eu estou usando aqui, tem que ser o mesmo nome aqui, Então ele vai, nessa linha de código, ele vai vir aqui, e vai obter essa informação, que é o nome do banco de dados, né, o data source do SQLite. E aí ele vai poder acessar aqui o banco de dados que nós vamos usar. Então deixa eu salvar tudo aqui. Então agora, olha, deixa eu focar aqui na infraestrutura, nós já criamos o arquivo de contexto, implementamos o repositório genérico, o padrão Unit of Work e o repositório específico e definimos aqui o método de extensão para iService Collection que vai permitir eu registrar o serviço do meu contexto e os serviços que eu criei aqui para iUnit of Work e User Repository. Então com isso nós podemos dar como concluída essa parte de implementação da infraestrutura do nosso projeto e podemos continuar a implementação e vamos fazer isso na semana que vem, se Deus quiser.